O míssil atingiu o USS Dallas Ford antes que o radar completasse o processamento. Não antes de ser detectado. Foi detectado. O SPY-6 registrou a sua assinatura no instante em que cruzou o horizonte eletrônico, a 6,4 quilômetros do casco do Ford. Mas entre a detecção e a classificação do contato como ameaça, e entre essa classificação e o lançamento do primeiro Interceptor, o míssil percorreu 6,4 quilômetros e detonou contra o casco de bombordo do Ford. O tempo total entre a detecção e o impacto foi de 1,7 segundos. O sistema Aegis precisava de no mínimo 2,1 segundos para completar a classificação de um novo contato e lançar o primeiro Interceptor. Uma janela de 1,7 segundos, 2,1 segundos necessários, diferença de 0,4 segundos. O tempo que o coração humano leva para bater uma única vez. A diferença entre um porta-aviões que intercepta e um porta-aviões que é atingido. O míssil era um Zircon M, não o Zircon padrão, que chegava a Mach 9, nem a variante que atingia Mach 13. Uma versão modificada, com propulsão de segundo estágio de combustão dupla, que resultou em uma velocidade terminal de Mach 17,2. A Mach 17,2, o míssil percorre 1 km em 0,17 segundos. A essa velocidade, a distância do horizonte eletrónico do SPY-6 em voo rasante extremo, aproximadamente 6 a 8 km, dependendo das condições do mar, é coberta em menos de 1,4 segundos de tempo de voo. Menos do que o sistema Aegis precisa para processar um novo contacto. O Irã calculou isso com precisão cirúrgica. Não projetou o Zircon para ser mais difícil de interceptar por meio de manobras evasivas. Projetou-o de modo que fosse impossível de interceptar pela velocidade bruta. O tempo de voo, desde a detecção até o impacto, era inferior ao tempo mínimo de processamento de qualquer sistema de defesa disponível. Nenhum protocolo operacional funciona em tempo negativo. A tenente-chefe Rachel Torres estava no Ford há 14 meses. Havia chegado diretamente da Escola de Pós-Graduação Naval em Monterrey, onde concluíra um mestrado em Sistemas Avançados de Detecção por Radar, com especialização em observabilidade de alvos de baixa assinatura em alta velocidade. Tinha 26 anos e era oficial de radar, a mais jovem integrante da força-tarefa. Naquela manhã, às 5h17, hora local, Rachel viu algo na tela do SPY-6 que levou exatamente 1,7 segundos para desaparecer. Não como um contato classificado, mas como uma anomalia de alta velocidade, que o sistema marcou automaticamente como ruído, gerado pelo plasma de alta temperatura, antes que o algoritmo de classificação completasse seu ciclo de processamento. Rachel reconheceu em 0,4 segundos o que era. Não sobrou tempo suficiente para qualquer ação. O Zircon atingiu o casco do setor de bombordo central, no nível da linha d'água, 1,7 segundos após sua primeira aparição no SPY-6. A ogiva de 300 kg detonou no momento do impacto com o aço de 40 mm do casco central de vapor. A detonação foi contida pelo primeiro compartimento estanque central. A estrutura do primeiro compartimento absorveu a onda de choque em todos os pontos, exceto dois, onde cedeu e abriu brechas de comunicação com o segundo compartimento estanque. O segundo compartimento estanque começou a alagar. As bombas de porão foram ativadas em 4 segundos. A equipe de controle de avarias do setor de bombordo central respondeu em 11 segundos. As brechas no antepar do primeiro compartimento foram seladas com remendos de emergência em 18 minutos. O Ford registrou uma inclinação de 2,2 graus para bombordo durante o evento. Após os 18 minutos de selagem, recuperou a sua posição vertical. 7 membros da tripulação em postos de trabalho no vapor central foram feridos pela onda de expansão interna da detonação, 2 deles com lesões dignas de nota.
nenhuma morte. O Ford continuou a navegar, seus sistemas de combate operacionais, suas catapultas em funcionamento. Para compreender porque o Zircon M, a Mach 17,2, era qualitativamente diferente de qualquer ameaça que o Ford havia enfrentado anteriormente, e porque nenhum sistema de defesa convencional poderia ter alterado o resultado, é preciso entender o que a velocidade pura faz ao problema defensivo quando ultrapassa o limiar do tempo do processamento. Todos os sistemas de defesa do Ford, do SM-3 ao SM-6 ao CIWS, são projetados para contatos que fornecem tempo do processamento suficiente para executar o protocolo operacional. O CIWS, o sistema mais rápido, pode responder a um contacto em aproximadamente 1,8 a 2,1 segundos desde a primeira detecção até a primeira rajada. O SM-6, o interceptor hipersónico, exige entre 1,9 e 2,4 segundos. O Zircon M entregou 1,7 segundos. Não havia sistema capaz de responder. Não foi uma falha do CIWS. Não foi uma falha do SM-6. Não foi uma falha dos protocolos. Foi uma limitação estrutural. O míssil projetado especificamente para ser mais rápido do que o tempo de resposta mínimo de qualquer sistema de defesa disponível, o único recurso que poderia ter mudado o resultado seria aquele que tivesse detectado o míssil mais cedo, antes do voo rasante terminal. O SBS detecta lançamentos a partir do solo, mas o Zircon havia sido lançado de um Tu-22IM-3 iraniano modificado, que soltou o míssil a 12 mil metros de altitude sobre o Mar Arábico, a 380 km do Ford. Um lançamento aéreo a essa distância e altitude gerou um sinal de SBS significativamente diferente de um lançamento terrestre e havia sido classificado pelos algoritmos de alerta precoce como um exercício de treinamento aéreo durante os 47 segundos que o Zircon levou para percorrer 380 km em sua fase inicial, antes de descer ao nível de voo rasante para a fase terminal. 47 segundos de trajetória em altitude moderada, classificados como exercício de treinamento. 1,7 segundos de fase terminal a Mach 17,2. Impacto. Às 5 horas e 17 minutos, 1,7 segundos após a primeira aparição no SPY-6, o Zircon M atingiu o Ford. 6 segundos depois, o sistema de controle de avarias do Ford ativou todos os protocolos de emergência de forma automática. Às 5 horas e 18 minutos, Rachel Torres transmitiu ao Comando Central a classificação retroativa do contacto. Lançamento de Zircon M por aeronave TE-U-22M3 a 380 km, velocidade terminal ajustada a Mach 17,2. Tempo de voo terminal do horizonte eletrónico ao impacto, 1,7 segundos, inferior ao tempo mínimo de resposta de qualquer sistema de defesa disponível. Às 5 horas e 19 minutos, o Comando Central transmitiu o alerta a todas as forças-tarefa americanas no teatro de operações. Novo perfil de ameaça confirmado. Zircon M, lançado por aeronave a mais de 300 km. Tempo de resposta cinética na fase terminal insuficiente. Protocolo de detecção de lançamento aéreo exigido com urgência. Às 5 horas e 22 minutos, o Ford identificou o Tu-22M3 que havia lançado o Zircon, por análise retroativa dos dados de imagem aérea das últimas 2 horas. A aeronave seguia em direção ao espaço aéreo iraniano após o lançamento. 2 FE-18 FE Super Hornets foram lançados em missão de interceptação às 5 horas e 24 minutos. O Tu-22M3 foi interceptado 280 km ao norte do Ford às 5 horas e 36 minutos. O piloto foi alertado em todos os canais de emergência disponíveis. Não respondeu. O primeiro AIM-120 foi disparado às 5 horas e 37 minutos. O Tu-22M3 foi destruído em 4 segundos. Às 5 horas e 36 minutos, o primeiro Super Hornet de retaliação contra as instalações de apoio do Tu-22M3
foi catapultado pela catapulta 1 do Ford. 19 minutos após o impacto do Zircon, o balanço final foi o seguinte: um míssil mais veloz do que qualquer conflito poderia processar a tempo, Mach 17,2, janela de 1,7 segundos, 0,4 segundos a menos do que o tempo mínimo de resposta de qualquer sistema de defesa disponível. Impacto direto no casco central de vapor. 2 compartimentos comprometidos, 7 feridos, nenhuma morte. O Ford estava operacional novamente 19 minutos após o impacto, com o primeiro lançamento de retaliação já concluído. O protocolo que poderia ter impedido o impacto não era o de maior engajamento cinético na fase terminal, era o de detecção e interceptação do Tu-22M3 antes do lançamento do Zircon-M. A aeronave havia voado em padrão de exercício de treinamento durante 47 segundos na trajetória de lançamento, sem ser reclassificada como ameaça, porque altitude e velocidade eram consistentes com padrões de adestramento conhecidos. E estes 47 segundos foram a janela em que o engajamento era possível, não os 1,7 segundos da fase terminal. Rachel Torres documentou tudo isso em seu relatório de análise às 6 horas da manhã. O protocolo de reclassificação de aeronaves de combate iranianas em voo sobre o Golfo de Oman, a mais de 300 km da força-tarefa, foi atualizado naquela mesma manhã. O protocolo que poderia ter protegido o Ford existia às 6 horas, não existia às 5 horas e 17 minutos. Esta história não é sobre o Zircon, tampouco é sobre 1,7 segundos. É sobre a diferença entre o tempo de resposta do sistema e a velocidade da ameaça. Quando a ameaça é mais rápida do que o tempo de resposta disponível, a solução não reside no engajamento terminal. Está 47 segundos antes, quando a plataforma que vai lançá-la ainda pode ser alcançada e destruída. O Ford foi atingido porque ninguém havia pensado naqueles 47 segundos a tempo. Depois do impacto, todos os pensaram. Se o Tu-22M3 tivesse sido interceptado durante seu voo de aproximação e abatido antes do lançamento, o Irã poderia ter desenvolvido outro método de entrega para o Zircon. Mas a detecção precoce e a interceptação da plataforma de lançamento antes do disparo continuam sendo a única defesa eficaz contra mísseis operando a Mach 17,2. Deixe sua análise nos comentários.